A única seleção que não tem renovação há anos é a seleção brasileira. Concordo. E você acha que isso que está acontecendo com a seleção brasileira é o acaso? Errado. É o acaso? Pelo amor de Deus, pô, a gente contou aqui onde são 3 jogadores da última Copa do Mundo da seleção argentina. Os caras têm moral pra poder jogar a Copa do Mundo de novo, a próxima Copa do Mundo. Mas o cara viu lá e falou bem assim, não tem condições não, vai estar fora. Vou renovar a seleção. Agora a gente tá convocando a seleção brasileira por conhecimento. Eu joguei com ele no Real Madrid. O Real Madrid foi lá atrás, caramba. Sim. Futebol é momento. Tá jogando pela história que construiu, Futebol não pelo momento que tá o jogando. O único país que não valoriza seus jogadores, que se chama Brasil. A seleção brasileira deixou de ser aquela tão temida seleção pentacampeã, que tinha os melhores jogadores do planeta em seu elenco. Durante anos, o Brasil foi sinônimo de talento, qualidade e individualidade. O termo "joga bonito" surgiu daqui, sempre foi nossa marca registrada. No futebol, tínhamos Pelé, Romário, Ronaldo, Kaká, Ronaldinho e mais recente Neymar. Jogadores que carregavam a camisa amarela com orgulho e faziam o mundo parar para assistir o Brasil jogar. Mas hoje, vivemos de decepções atrás de decepções. Uma seleção que antes assustava qualquer adversário, agora sofre contra equipes que há alguns anos eram consideradas sem tradição ou relevância no cenário mundial. E enquanto o Brasil tenta encontrar respostas, outras seleções entenderam algo importante. Uma geração vencedora não nasce apenas de um craque fora da curva, ele nasce de um projeto. A Espanha mostrou exatamente isso. Por muitos anos, eles eram conhecidos por decepcionar nos grandes palcos mundiais. Mas algo mudou na forma como eles passaram a enxergar o futebol. Eles começaram a não olhar apenas para os grandes talentos em ascensão, começaram a focar na formação, nas suas bases, na criação de jogadores dentro de uma mesma ideia de jogo. E foi assim que surgiu uma das maiores gerações da história do futebol espanhol. Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué, jogadores que cresceram entendendo a mesma filosofia, o famoso tic-tac, uma identidade que levou a Espanha ao topo do mundo. Eles conquistaram as Eurocopas de 2008 e 2012 e venceram a Copa do Mundo de 2010 em uma final histórica contra a Holanda. Mas o mais impressionante é que mesmo depois dessas conquistas, a Espanha continuou seguindo o mesmo caminho. Eles continuaram investindo na formação, continuaram criando jogadores. E uma das grandes responsáveis por isso foi a famosa La Masia, a base do Barcelona, uma academia que transformou pequenos sonhos em grandes oportunidades. Jogadores como Lamine Yamal, Gavi, Cubarsí, Fermín López são exemplos de como uma boa base pode mudar completamente o futuro de uma geração. Enquanto isso, em 2026, a Espanha fez uma das maiores campanhas de toda a história das Copas. Uma campanha praticamente perfeita. Sofreu apenas um gol durante todo o torneio. Não perdeu nenhuma partida. Derrubou grandes favoritos como a França, Portugal e a tão polêmica Argentina. Uma pergunta do Caio mandou aqui. Essa campanha foi melhor do que a de 2010 na Espanha? Cara, eu acho que foi. Mas aquela espera muito mais dramático, cara. Os jogos eram mais difícil. Essa correu menos risco durante essa Copa. Sim. Essa, se a gente for falar o papo aqui, ela praticamente não correu risco nenhum. E na final, mostrou um domínio completo. Foi um verdadeiro amasso. No auge da prorrogação, as estatísticas impressionavam até o torcedor espanhol mais confiante. Eram 20 finalizações da Espanha e apenas uma da Argentina. Um domínio completo, o chamado futebol total. Diante disso, fica uma pergunta: quando veremos novamente uma geração brasileira capaz de dominar o mundo? Talvez o maior problema hoje do futebol brasileiro não seja talento, até porque isso a gente já tem de sobra. O Brasil continua sendo uma fábrica de jogadores. As crianças já nascem jogando futebol na rua, sonhando em um dia vestir a camisa da seleção. O problema é que tanto talento sozinho não ganha partidas. Enquanto outras seleções entenderam que uma geração vencedora ela nasce de um projeto, o Brasil continua esperando por um novo Pelé, um novo Ronaldo Fenômeno e até mesmo um novo Neymar para resolver tudo. O Brasil sempre teve improviso, criatividade e talento natural, mas isso não ganha jogo. O futebol mudou. Hoje não basta apenas ter habilidade, é preciso organização, inteligência tática e uma filosofia que acompanhe os seus jogadores desde os primeiros passos. Não basta apenas revelar talentos para a Europa. É preciso formar jogadores que queiram ganhar títulos pela seleção brasileira. Porque uma seleção campeã, ela não nasce apenas por uma convocação. Ela nasce anos antes, nas categorias de base, nos treinamentos e na formação dos jogadores. O Brasil não perdeu a sua história. O país que revelou Pelé, Neymar, Kaká e Ronaldinho Gaúcho, ainda existe a paixão pelo futebol e continua viva em cada canto do país. Mas o mundo evoluiu
E se o Brasil quiser voltar ao topo, talvez precise parar de olhar para o próximo craque que vai surgir. Começar a olhar para todo o caminho que forma uma criança apaixonada por futebol a ser uma campeã mundial. Porque grandes seleções não são feitas apenas de estrelas, são feitas por gerações e ideias. E o Brasil precisa achar a sua novamente.